A vida tem tristeza, temores e aflição, e nossos sonhos parecem em vão. Se estamos tão cansados, querendo desistir, o nosso mestre assim nos diz: venha a mim, com eterno amor te amei. Venha a mim, com paciência esperei, minha vida dei e me entreguei, sofri a cruz por ti, volta já para um lar e hoje venha a mim. Venha a mim, com eterno amor te amei. Venha a mim, com paciência esperei, minha vida dei e me entreguei, sofri a cruz por ti, volta já para o lar que hoje venha a mim. Venha a mim, com eterno amor te amei. Venha a mim, com paciência esperei, minha vida dei e me entreguei, sofri a cruz por ti, volta já para o lar que hoje venha a mim. Volta já para o lar e hoje venha a mim. Muito bem, estamos agora no ar definitivamente. Muito obrigado pela sua presença. Fique conosco. Hoje o tema é missionários. Você quer ser um missionário? Então participe conosco do programa, tá certo? Quero apresentar os convidados desta noite, no nosso terceiro programa Diálogo. E novamente está conosco aqui o nosso querido irmão Cirilo. Cirilo, seja bem-vindo mais uma vez.
falando novamente sobre o tema que nós falamos semana passada. Você esteve conosco sobre missionários. Seja muito bem-vindo. Boa noite, pastor Marcelo. Boa noite a você que está conectado conosco. Para mim, mais uma vez, é um prazer estar com vocês conectados aqui no programa Diálogo, para que juntos podermos estudar sobre esse tema tão maravilhoso que é missionários. Se você quer estar ligado à obra do Senhor, assista conosco, participe conosco, mande a sua pergunta e nós, desta noite, estaremos estudando sobre esse tema tão maravilhoso. Boa noite a todos. Muito bem. Também, pela primeira vez participando conosco, nosso querido irmão Elivaldo, mais conhecido como Boig na região. Deus seja louvado por sua presença, meu querido. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite. Nós estamos à disposição, quando quiser chamar, a gente está à vontade. Querem dar a nossa boa noite? As pessoas que estão nos assistindo, nos vendo, estaremos aqui respondendo algumas perguntas sobre a ação missionária, o trabalho missionário, a pregação do Evangelho em todo o mundo. Isso mesmo. E também, participando pela primeira vez, temos aqui o nosso querido irmão Josemar. Josemar, seja muito bem-vindo. Eu agradeço pelo convite, quero dar o meu boa noite a todos aqueles que estão conectados aí pela internet, esse canal maravilhoso, e que o tema de hoje possa ser uma bênção na vida de cada um de vocês. Então, muito obrigado. Muito bem. Eu quero começar pedindo ao nosso querido irmão Elivaldo que faça uma oração, né? A oração inicial do nosso programa dessa noite. Grande Deus e Pai que está nos céus, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui para falar um pouco do trabalho missionário, da pregação do Evangelho. Para nós é um privilégio, Senhor, ser um filho de Deus, estar pregando essa mensagem a todo mundo, a cada pessoa, a cada amigo. Ó Deus, nos abençoe nessa noite. Derrama Teu Santo Espírito sobre nossas vidas, para que o que falarmos aqui seja para proveito, para a honra e glória do Teu nome. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Agora, esse programa Diálogo, ele sem a sua participação não seria nada. Então, eu vou passar para vocês agora as ferramentas para que você possa conectar, mandar sua pergunta, dizer de onde você está assistindo, tá certo? Você pode mandar para o nosso Twitter, que vai aparecer aí na tela agora para você, que é @7diálogo, tá certo? Olha aí, @7diálogo, tá certo? No nosso site, onde você está acompanhando, nós temos aí também uma parte para você comentar. Então, comente a sua participação, tá bom? Nós temos uma equipe aí. Você que tem aí também o Facebook, pode mandar, entrar na nossa página no Facebook, que aí está na tela, que é facebook.com/7diálogo, e assim mandar a sua pergunta ou a sua participação, tá ok? É importante que você guarde bem essas ferramentas para que assim nós possamos ter um diálogo, não apenas nós aqui no estúdio, mas também com você, tá certo? Muito bem, e nós queremos começar, né, falando sobre esse tema missionários. Vou passar agora uma primeira matéria que nós vamos ver, é uma matéria veio lá da África, né, já a Igreja Adventista já tem feito muitos projetos missionários lá na África, um continente africano, e nós vamos ver um primeiro vídeo falando sobre Guiné-Bissau. Muito bem, roda aí o vídeo aí para nós. Em um cenário de cidade grande, carros de um lado para o outro e pessoas buscando seus objetivos pessoais, fica até difícil de encontrar aquelas dispostas a fazer a diferença. O Serviço Voluntário é um programa da Igreja Adventista para pessoas dispostas a ajudarem o próximo nas diferentes regiões do planeta e, assim, colaborar com a mensagem de esperança. E agora a gente vai conhecer a história de um casal que também decidiu ser missionário adventista. Eles deixaram tudo aqui no Brasil e atravessaram o Oceano Atlântico para aceitar um desafio e responder ao chamado de Deus. Guiné-Bissau, na costa africana, foi o destino deles. Foi no país considerado o sexto mais pobre do mundo, que ainda sofre as consequências da guerra civil que dizimou milhares de pessoas, que o casal Assi encontrou uma oportunidade de ajudar. Foi uma experiência realmente marcante. Muitas dificuldades, muitos obstáculos, desafios, mas o mais impressionante é que em cada momento nós sentimos ali a mão forte de Deus nos conduzindo nisso. Entre as dificuldades enfrentadas, Gabriela Assi sentiu que Deus sempre esteve no comando. No ano de 2012, em abril, meu marido veio para o Brasil para buscar recursos para que nós pudéssemos dar continuidade aos nossos projetos lá.
E eu fiquei sozinha, porque eu trabalhava na escola, não podia acompanhá-lo. E naquele momento o país passou por uma crise política muito complicada. E alguns dias depois da saída dele, nós tivemos um golpe militar no país. Então foi algo assim bem chocante para mim, eu nunca tinha vivenciado. O país ficou totalmente fechado, as fronteiras, ninguém entrava, ninguém saía, os bancos, alguns mercados e a população toda com receio de que viesse a surgir uma nova guerra. Então foi bem complicado porque eu comecei a ver os irmãos próximos de mim a passar necessidade mesmo, a passar fome. E eu acredito que Deus tinha o plano que eu estivesse lá, porque eu auxiliei muitos deles através do dinheiro que eu tinha em casa e da comida que eu tinha em casa. E o que o salário não pode pagar, Rodrigo encontrou neste programa da igreja a maior recompensa. Não tem algo que seja mais valioso para mim do que o sorriso e o abraço de agradecimento dessas pessoas a quem você serviu. E que no fim você vê que você foi aquele que foi mais beneficiado do que aqueles com quem você estava trabalhando. O sorriso e o abraço daqueles que você trabalha no campo missionário é o melhor pagamento que você pode ter. Se você ainda está em dúvida se está disposto a ir ou não, olha o recado que o casal deixa. Sibuna bem cedo missionário, buvida cada cedo mesmo cusa. Bem cedo missionário a bota. Se você for um missionário, a sua vida não será mais a mesma. Venha ser um missionário também. Né? Vimos aí o vídeo falando sobre Guiné-Bissau, né? Josemar, qual, assim, você vendo esse vídeo e vendo, assim, esse jovem casal, esse casal, eles se formaram no NASP no ano passado, 2013, 2011. Eles se formaram em 2011 e foram em 2012, né? Já formados, foram para viver essa experiência, né? Esse chamado de Deus, ele é para todo mundo? Ou você acha que são para pessoas específicas, essa questão de ser chamado para ser missionário? O chamado de Deus, ele é para todos. Para ser missionário, o trabalho missionário começa dentro de casa. Um missionário se mostra dentro da família. Na sua família, eu tenho certeza que existem pessoas que precisam conhecer, que necessitam conhecer Jesus. Na sua comunidade, no trabalho, todos nós podemos ser missionários e devemos sê-lo. Ser missionário é um privilégio. Porém, existem outros que não se contentam com as limitações do lar, não se contentam com as limitações da sua casa, do seu país, e eles querem se doar mais para o próximo, mais para Deus. E, portanto, eles não temem as dificuldades, o desconhecimento, a língua, a cultura de outro país. E eles enveredam por esse caminho, e têm esse privilégio. A riqueza cultural, a riqueza espiritual de uma pessoa que mergulha de cabeça num projeto missionário em outro país é incalculável. Só experimentando, fazendo parte desse grupo seleto de pessoas, é que nós poderemos ter uma ideia real do ganho que eles têm. Muito bem. Nosso querido irmão Elivaldo, para você, o que mais te impactou no relato desse casal, esse lindo trabalho que eles fizeram em Guiné-Bissau? O que eu acho fantástico na vida dos missionários é que eles têm uma vida bonita aqui. Tem pai, tem mãe, tem família, tem filhos. E eles deixam tudo para trás para pregar a mensagem lá fora. Se você prestou atenção no vídeo, é um dos países mais pobres do mundo, talvez esteja na linha de pobreza que ninguém tem. E ela fala que o pouco de dinheiro que ela tinha, ela dividia um pouco da comida e do dinheiro. Quer dizer, isso é ter alma missionária, é tudo pela missão. O que eu estou vendo hoje, nos últimos dias, inclusive aqui no Brasil, é um país, graças a Deus, está bem economicamente, né? Mas depois do pós-modernismo, nós estamos vendo que as pessoas estão mais voltadas pelo materialismo. As pessoas estão voltadas mais pelas coisas, os bens materiais. E muitas vezes a concorrência é grande, a pessoa quer estar bem na empresa, quer ser o gerente, quer ser o maior, a pessoa quer trocar de carro todos os anos. E isso, muitas vezes, esse consumismo está deixando o cristianismo
para trás e esquece da missão, que a nossa missão é gastar-se pelo Evangelho, pregar o Evangelho a qualquer lugar. Como disse o irmão Josemar, nossos parentes, nossos vizinhos, dentro de casa, nos nossos bairros, tem pessoas perecendo por falta de conhecimento. E nós, como mensageiros que somos, nós temos que pregar essa mensagem. E nós temos que adequar mais a mensagem para o local. Por exemplo, aqui, o que precisa ser a nossa comunidade aqui local? O que precisa pregar? O que precisa ser feito? Nós temos que ver se é através da ação missionária, ou através da assistência social, da educação, palestra, escolas. Nós temos que descobrir onde que está para que melhor entrar ali. E, graças a Deus, a Igreja Adventista é uma igreja que tem assim, uma personalidade boa, a igreja que tem uma aceitação boa. E ela adentra com desbravadores, como fosse escoteiro, entra com educação, com saúde, com um trabalho de assistência social muito bom. E, graças a Deus, nós temos feito um bom trabalho. E queremos adentrar nos bairros, nas escolas, tirar essas drogas que, infelizmente, está acabando a nossa cidade. E isso também é trabalho missionário. É uma educação, uma coisa educativa. E nós precisamos fazer muita coisa pela nossa cidade e por o mundo. Muito bem. Antes da participação do irmão Cirilo sobre esse tema, tem mais um vídeo de Guiné-Bissau. Esse vídeo já é do ano passado, porque o Vânios, que participou conosco no programa da semana passada, ele esteve lá. Ele substituiu esse casal que nós acabamos de ver, e ele, mais a esposa, a Beth e a Esté, que é minha sobrinha, foram e tiveram essa experiência, vivendo em Guiné-Bissau durante um ano. Então, vamos pedir para a Doma ali, a nossa produção, colocar aí o próximo vídeo para que nós possamos participar. Que essa igreja nunca saia do santo fundamento, que é a palavra. É uma igreja que já há muitos anos carenciava de um lugar de culto. Tudo começou como um sonho e agora está se tornando realidade. Existem pessoas que estão nos ajudando hoje orando, porque a batalha espiritual aqui é grande. O Evangelho não existe fronteira de estado, de país, não tem oceano. O oceano não é limite para o Evangelho. Mas foi uma primeira impressão muito positiva, os irmãos são muito acolhedores, eles abraçam muita gente. De formar para ser médica. E a gente percebe, acima de tudo, uma carência muito grande. No prazo de 30 dias, entregar essa igreja aqui totalmente pronta. Então, se é preciso atravessar o oceano para pregar o Evangelho, acho que a gente precisa ir. Muito bem, né? Acabamos de ver mais um vídeo aí falando de Guiné-Bissau. E o que ficou nesse vídeo, que eu prestei atenção, foi a fala de Vânios. Né? Você precisa
ultrapassar o oceano. Não é? Há essa necessidade. É claro, evidentemente, que nós olhamos o Brasil é o maior, onde tem mais adventistas no mundo, é aqui no Brasil. Nós temos uma grande quantidade de membros aqui. Agora, nessas localidades, a necessidade é muito grande. Muitas das vezes eu escuto alguém dizer assim, mas para ser missionário eu não preciso sair daqui para ir para... Não, está certo, não está errado. Mas nós precisamos, muitas vezes nós somos muito locais. Nós olhamos muito para a nossa localidade, entendeu? Claro, evidentemente, mas tem aqueles que podem ir. Você quer ver uma coisa? Eu gosto muito da comportagem. E eu falo mesmo, entendeu? Já consegui até, assim, motivar alguns jovens que hoje estão na comportagem. Para vocês terem ideia, dos que eu consegui motivar, 6 se casaram na comportagem. 6 se casaram comportando. Né? Estão aí no mundo aí. Né? Outros foram, teve um que ele saiu do emprego, foi para a comportagem. Hoje ele está muito, assim, tem experiência, né? E tem alguns amigos que vivem aí só na comportagem. Uma hora eu ligo para ele, que é o Beni. Beni, você está por onde? Eu estou em Rondônia. Estou aqui comportando. Por onde você está? Tenho experiência aqui na Argentina. Estou comportando aqui. Então, ele vai, né? E aquela questão, né? Muitas das vezes, a pessoa ela não pode ir, mas a oferta dela pode ir. E eu acho que se todos nós, Adventistas do Sétimo Dia, todos os membros, tivesse esta consciência, que outras culturas têm, como, por exemplo, o muçulmano. A cultura muçulmana, eles devolvem mais de 40%. Né? E tem a parte que é missionária, que eles dedicam à área missionária, uma oferta específica só para isso. Né? Os judeus também, eles, nas rendas, eles devolvem até 35% até 40%. Então, eles já têm essa visão. Né? Então, o irmão Cirilo, nós falamos bastante semana passada sobre esse tema, mas mais uma participação sua. Qual, assim, você vê a importância dos membros da igreja ter essa visão missionária? Jovens, o camarada é jovem, né? E olha agora para o jovem e olha para aqueles irmãozinhos que não podem ir, né? Mas podem ser missionários. Comente um pouquinho sobre essa questão. Eu só queria dizer que aproveite a sua juventude, a sua força jovial, para que você possa conectar-se com a obra de Cristo Jesus para pregar o Evangelho. Descentralize um pouco a sua vida, pense um pouquinho na necessidade daqueles que estão ao seu redor e até a longa distância, até a distância, se você tiver condição de ajudar psicologicamente, até pela internet, né, que é hoje uma ferramenta tremenda dessa comunicação, dessa pregação do Evangelho. Então, aproveite essa jovialidade que você tem, essa força juvenil, para que você possa fazer a obra do Senhor. Saiba que muitos, do seu lado, tenho certeza que do seu lado alguém precisa ser salvo por Cristo Jesus. E esse instrumento para a salvação, você tem que se colocar para isso. Aproveitar o seu tempo, um pouquinho do seu talento, um pouquinho da sua fala, né? Dos bens que Deus te deu, na sua visão, na sua fala. São tudo dons que Deus deixou para nós, para que nós possamos, né, deixar aí a nossa, como é que eu posso dizer? A nossa contribuição, não é? Para a pregação do Evangelho. Então, aproveite bem essa sua vida, principalmente você nessa sua idade jovem, você jovem que está conectado conosco, e quero dizer também que você que está idoso, trabalhe para Jesus. Né? Jesus Cristo precisa voltar e necessita da sua força. Você jovem, você adulto, você criança, uma das coisas mais bonitas que a gente vê é quando as crianças saem para evangelizar. Eu queria até contar uma experiência, estavam construindo uma igreja no Ceará e colocamos as crianças para que pudessem nos ajudar a pedir as contribuições. E uma criança chegou a um certo depósito e pediu um tijolo para o dono do material de construção da loja. E ele disse, para que você quer esse tijolo? Não, nós estamos querendo construir a igreja. Não, eu não vou te dar só um tijolo, eu vou te dar 1000 tijolos. Olha só. Né? Então, faça, assim como a criança, você jovem, você adulto, participe da obra missionária. Ser um missionário do Senhor é uma bênção para você e certamente é uma bênção daqueles que estão rodeados a você.
Olha, antes de a gente ir para o intervalo, eu quero mandar um abraço carinhoso para o meu grande amigo, nós tivemos junto agora no mestrado, pastor Jaldemir. Jaldemir, um abraço para você, obrigado pela sua presença. Ele disse aqui, grande amigo, o programa está uma bênção, cheguei a tempo. Né? Então, muito bem, chame seus amigos, seus amigos aí da rede social, quem sabe os jovens, aquela equipe, né? O pastor Jaldemir, ele também quer fazer esse projeto no distrito dele, né? Então tá aí, viu, pastor? Um abraço, continue conosco aí até o final. Muito bem, nós vamos ter agora um pequeno intervalo de menos de um minuto e estaremos de volta. O programa Diálogo, o assunto do momento se encontra aqui. Muito bem, já estamos de volta e você que está conectado conosco, você pode mandar um Twitter para o nosso Twitter, que vai aparecer aí no seu vídeo agora, @7diálogo, muito bem, aí está, e você pode também mandar aí para a nossa página do Facebook também, entra aí, facebook.com/7diálogo. Participe conosco, viu, pastor Jaldemir? Se quiser interagir conosco, mandar uma mensagem, mandar alguma pergunta, nós estamos aqui, tá bom? Estamos aqui com o nosso querido irmão Cirilo, com o nosso irmão Elivaldo, com o nosso querido irmão Josemar. Josemar, qual é o ganho que uma pessoa tem ao ela sair, né, de sua cultura, de seu conforto, de sua casa? Quais são alguns ganhos que a pessoa tem ao ser missionário, como nós vimos em outra cultura, em outro país? Primeiro, eu gostaria de dizer que o nosso maior problema é que nós vivemos ao sabor das nossas conveniências. Nós vivemos preocupados com o nosso umbigo. E isso nos impede de nos doar mais, de nos entregar mais. E isso nos impede de ser um tipo de Cristo. Quando nós deixamos o nosso comodismo, quando nós deixamos as nossas conveniências para trás, e nos lançamos a um projeto ousado como esse, um projeto individual, um projeto pessoal, de ir até uma outra cultura, um outro povo, uma outra língua, para ali contribuir pela salvação de pessoas. Nós temos ganhos não só espirituais, não só aqui, não só celestiais, mas também aqui. O primeiro deles é você ter contato com uma cultura diferente, com pessoas diferentes. O segundo deles é você adquirir a proficiência em uma outra língua. E isso é muito importante e isso só pode ser adquirido se nós estivermos convivendo com outras pessoas que falam aquela língua. Quando nós retornarmos para casa, nós vamos saber valorizar o pouco que temos. Verdade. Nós vamos saber valorizar cada coisa, cada detalhe, valorizar cada pessoa com suas dificuldades, compreender uns aos outros, que esse é nosso maior dilema no mundo atual, é ter uma maior compreensão das limitações dos outros, ter uma maior compreensão das dificuldades pelas quais o outro está passando. E sem essa compreensão, nós jamais desenvolveremos a nossa empatia, jamais nós desenvolveremos o amor ao próximo, que isso é a mola mestra de um cristianismo verdadeiro. Verdade. Elivaldo, eu estive em dezembro, né, no ano passado, eu estive com o Vânios. O Vânios passou um ano em Guiné-Bissau, então ele chegou e nós nos encontramos lá. E ele me contou, né, fiz um monte de pergunta para ele. E lá a situação é muito grave. Né? A questão da pobreza é muito grave. Vocês têm ideia? Lá eles costumam ter na casa muita gente. Né? Muitos, assim, famílias têm muitos filhos, mas os vizinhos também. E quando eles têm muito arroz ou muita comida, geralmente pode saber que aquela casa vai estar lotada naquele almoço. Né? E uma coisa interessante,
Uma coisa interessante. Vamos supor, a família são 10 pessoas, só tem comida para 10. Mas se chegar mais 10, nem que eles tenham que comer apenas uma colher de arroz, eles dividem e ninguém fica sem comer. Eu achei isso fantástico. Tem outras coisas também que ele comentou que, assim, isso mexe com a gente, porque a nossa cultura aqui, muitas das vezes, né, a gente passa por cima da pessoa. Então, Elivaldo, essa questão, né, de a gente ver a necessidade, não só a necessidade espiritual, mas a necessidade... qual é a importância da ADRA? Pronto. Qual é a importância? A pergunta é essa. Qual é a importância da igreja investir na ADRA? Na igreja local é ASA, mas para esses locais assim, a ADRA é a ONG que leva assistência social para essas pessoas. Qual a importância disso? Se você prestar atenção, a ADRA, que é a Agência de Desenvolvimento de Recursos Adventista, aonde qualquer lugar que tiver alguma catástrofe, qualquer problema, a primeira instituição que chega é a ADRA. A Igreja Adventista, ela não é de colocar nos jornais o que ela faz, de sair alardeando, ela faz um trabalho calado. Mas, só para você ter ideia, quase todas as pessoas, governos do mundo todo que conhecem a ADRA, eles dão dinheiro, dão recursos para a ADRA. A ADRA, essa agência de desenvolvimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela tem estado em todos os países. Aonde tem qualquer problema, ela está. Quando teve aquele problema de assinante, estava lá a ADRA, né, ajudando os irmãos, quando teve esses terremotos, todos os lugares. Então, a Igreja Adventista, com a Agência de Desenvolvimento de Recursos Assistencial, que é a ADRA, graças a Deus, nós temos desenvolvido um bom trabalho. Se você presta atenção, antigamente, a mensagem Chique-Chique, Bom Jesus da Lapa, Petrolina, essa região Ribeirinho, São Francisco, todos chegaram graças à ADRA. Olha aí. Tínhamos 2 vapores, petroleiros, navios, tipo navios. Barcas grandes, embarcação grande. Foi o nome. Os luzeiros. E ali eles tinham e saía fazendo trabalho missionário. O trabalho era o quê? A assistência social, as pessoas estavam carentes de problemas dentários, ia lá, de saúde, a questão da alimentação, a igreja estava à disposição. E aí, apregoava a palavra de Deus, claro, que o importante é a pessoa conhecer a mensagem do advento. E a Igreja Adventista, através da ADRA, tem feito isso no mundo todo. E nossa igreja local é a ASA, que é a Assistência Social Adventista, que todos os anos nós temos aí aqui em Irecê uma coisa grande, que é o mutirão de Natal. Todos os anos nós temos aí milhares e milhares de quilos. Em 2012, quando eu cheguei, eu acho que vocês tinham arrecadado 10 toneladas. Aí no ano seguinte parece que já passou para 12 toneladas, né? Esse ano, o ano passado, nós distribuímos, quase todos os bairros receberam então suas cestas básicas, mensagem. E nós, como adventistas do sétimo dia, aqui de Irecê, nós não estamos parados. Nosso trabalho é um trabalho de formiguinha, um pouquinho aqui, um pouquinho acolá, mas temos desenvolvido um bom trabalho aqui. E a mensagem tem chegado aos bairros. Mas nós, como os missionários, como a irmã falou, nós também temos essa cultura de pregar em outros países. E graças a Deus nós temos feito isso com bastante frequência e de bom grado. Muito bem. Bom, você que está participando conosco, está assistindo o programa Diálogo, falando sobre o tema missionário. Então, mande aí a sua participação. Nós temos aí o nosso Twitter, que é @7diálogo, e temos também o nosso Facebook, que é facebook.com/7diálogo. E no nosso site, onde você está acompanhando, você pode também aí mandar o seu comentário, tá ok? Participe conosco. Agora, nós vamos, antes da participação do irmão Cirilo, eu vou colocar um vídeo que, além o irmão Josemar mencionou a questão dos ganhos que uma pessoa tem, forma de cultura, né? A língua, aprender outra língua, vai aprender as necessidades das pessoas lá, e quando ele vai chegar, vai ter uma outra visão de mundo, né? Vai ter outra visão de mundo. Nosso querido irmão Livaldo mencionou a questão, a importância das ações sociais. Aí nós temos aí a ADRA, a igreja local tem a ASA,
mas agora eu quero passar um vídeo mostrando a maior necessidade do ser humano. Vejam agora, vocês que estão aqui no estúdio, você que está conosco aí, presta atenção, viu, pastor Jaldemir? Olha esse vídeo aí e preste atenção e veja como essas pessoas receberam, né, esta, vamos dizer aí, a maior de todas as cestas básicas. Passa o vídeo aí. Muito bem. Você que está conosco aí, acompanhando pela internet, qual é o seu sentimento ao você ver um vídeo como esse? Cirilo, você vendo um vídeo como esse, né? A gente olha no nosso país, onde tem gente que tem 2, 3, 4, 10 Bíblias, né? Qual é o seu sentimento ao você ver essas pessoas recebendo a Bíblia? Olha, realmente é impactante. Nós vimos ali a felicidade, né? As pessoas chorando ao receber uma Bíblia, a Bíblia, a carta magna do Senhor, e vemos como relapsos somos, né? Porque temos acesso, temos aí facilidade, Bíblias por todos os lugares, e não valorizamos aquilo que realmente é. E vemos aí pessoas que em outros países é proibido, não é, a circulação da Bíblia, a palavra de Deus, e vemos aí a necessidade real de nós que temos acesso a ela a hora que quisermos, no momento que quisermos, e às vezes negligenciamos o estudo da mesma. Por isso eu gostaria que você valorizasse mais a palavra de Deus, buscasse, pesquisasse mais, procurasse saber realmente qual é a vontade de Deus contida dentro da palavra de Deus, para que você possa ser edificado e tenha a oportunidade, que ela está aí acessível a você, né? Quantas oportunidades você teve para estudar a palavra de Deus, a sua Bíblia? Às vezes você tem em casa e não valoriza, e as pessoas aí com tanta necessidade, veja que eles choram, não é, quando recebem a palavra de Deus. Valorize mais a palavra de Deus. Ela é a carta magna de Deus para você, para que você possa chegar aos céus. Por isso, não negligencie o estudo da Bíblia. Valorize a palavra de Deus. Você tem acesso direto a ela, porque Deus colocou para você. Então, não negligencie. Deus quer falar com você através da Bíblia. O pastor Jaldemir disse assim: isso é sede de Deus. Infelizmente, muitos não aproveitam a liberdade que têm para ler e para pregar. Josemar, o quanto que a gente vê, né, uma pessoa lá na China, você viu o tumulto deles? Né, como que eles foram para cima da Bíblia, né? Qual a importância de a gente ter uma igreja que tem essa consciência? Porque no passado, a gente ouve muito, né, a igreja da Bíblia, o povo da Bíblia, né? E hoje a gente tem que praticamente, ter programas para estudar a Bíblia, ter motivação para estudar a Bíblia, porque parece que a necessidade estão sendo outras coisas, né? É importante que nos dias de hoje a fome não é de pão, mas do conhecimento da palavra de Deus. Tem sido distribuído aí, colocado à disposição das pessoas, e elas gastam milhares de reais para comprar livros de autoajuda. Uma literatura que não tem importância nenhuma, que não vai lhe ajudar em absolutamente nada. Quando nós temos em nossas mãos um livro especial, um livro escrito por homens santos, que foram, através do Espírito Santo, escreveram estas páginas, que são as Sagradas Escrituras, que é a palavra de Deus, que pode transferir para você um conhecimento maravilhoso, tanto
do ponto de vista intelectual, quanto do ponto de vista espiritual. Muitas pessoas estão com a sua vida espiritual atrofiada, porque não têm contato com a palavra de Deus, porque negligenciam o estudo da palavra de Deus. Quando você estuda a palavra de Deus, você adquire conhecimentos que pessoas levaram milhares de anos estudando nas faculdades, doutores, e não chegaram a esse tipo de conhecimento que está disponível a você. Outra coisa, a Bíblia ela é sempre atual, é uma fonte inesgotável de conhecimento, onde você pode beber e nunca estará saciado, porque sempre você terá vontade e desejo de conhecer mais e mais. Você já observou a linguagem da Bíblia, o português da Bíblia? O aluno que estuda a Bíblia, o aluno que estuda detidamente a palavra de Deus, ele não perde em concurso de redação. Ele não tira nota baixa em redação. Primeiro com a qualidade do vocabulário, depois com a qualidade dos textos, com a poesia dos textos poéticos. Para vocês terem uma ideia, quando eu estava na faculdade fazendo o curso de letras, todo mundo se delirava estudando o soneto de fidelidade. E quando todos falaram e recitaram aquele soneto de fidelidade, eu entrei com Coríntios 13 e disse: sim, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada seria. E o amor tudo sofre, tudo suporta, tudo crê, tudo espera. E todos me olharam assim, estupefatos, e disse: onde é que está isso? E eu falava para eles, eu disse: vocês são estudantes de letras e não conhecem o maior de todos os livros, que é a Bíblia. Você sabia que o livro de Eclesiastes vai muito mais além, é muito mais profundo, muito mais inteligível do que todos os livros de filosofia, do que Schopenhauer, do que Nietzsche, do que qualquer outro filósofo? É verdade. E, no entanto, as pessoas, os estudantes, os professores de filosofia desconhecem o livro de Eclesiastes. Há tempo para tudo debaixo do sol. Tempo de plantar, tempo de colher. Então, a poesia da Bíblia, a literatura da Bíblia, as palavras da Bíblia, o conforto que a Bíblia traz, a esperança que a Bíblia traz, nenhum outro livro trará. Porque só a Bíblia poderá nos dar esperança. É essa a fome e a sede que essas pessoas estavam sentindo e que nós também precisamos sentir. E essa fome, nós vimos aí, já falamos, né, da questão da necessidade física, mas a maior necessidade do mundo, já diz a Bíblia, se eu não me engano, Osés, capítulo 8, versículo 11 e 12, né? Amós. Eu estou aqui agora confuso aqui, mas é Amós mesmo. Amós que diz, né, que o povo, Deus vai enviar fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Correrão por toda parte, procurando, vai chegar o momento, né? Ainda não, mas vão correr por toda parte e não vão encontrar. Bom, a igreja Adventista do Sétimo Dia, ela está justamente ligada a essa questão da necessidade de motivar os jovens, irmãos e irmãs também, a serem missionários, a viver uma experiência missionária, sendo no próprio território, ou sendo além-mar, ou um território, outro estado do Brasil, ou um país vizinho. E a Conferência Geral lançou recentemente um projeto chamado Um Ano em Missão. Né? Um Ano em Missão. E esse projeto terminou no Uruguai, eles foram para o Uruguai, terminou terça-feira passada. Então, vamos ver esse vídeo falando sobre esta questão missionária, né, dos jovens que foram lá para o Uruguai. Então, acompanhe conosco aí agora, nós vamos assistir esse vídeo falando desse projeto Um Ano em Missão. Era um sonho na minha vida poder realizar uma missão em um outro país. Esse foi meu sonho desde criança, eu sempre quis ser missionária.
Uruguai é um país desafiador. Tem muitas coisas bonitas, tem muita coisa para a gente aprender. Va a ser un trabajo desafiante para nosotros que dejamos nuestra vida, nuestra cultura, nuestra familia, nuestros amigos y muchas cosas de las cuales estábamos acostumbrados a hacer y que acá vamos a tener que cambiar. La verdad yo me quedé bastante sorprendido porque nos estaban esperando allá en el aeropuerto. No sé, yo llegué aquí y me sentí en casa. Y eso creo yo que es un buen inicio, ¿no? Então é muito feliz que a gente está aqui todo mundo junto, que a gente vai viver 6 meses y algunas pessoas 1 ano juntas. Uruguay es muy lindo, estoy conociendo a la gente y es muy cariñosa. Me encanta, de verdad, estoy muy contenta de estar aquí. Eu me senti em casa, mesmo estando quase 2.000 quilômetros de casa, me senti em casa. A minha expectativa é realmente fazer a diferença e mostrar o porquê Deus nos enviou para cá. Creo que vamos a ganar muchas almas para Cristo y que va a ser eso muy importante para el Uruguay. Eu tenho certeza que Deus tem algo grandioso, não só para a minha vida, mas também para a vida das pessoas com quem eu estarei entrando em contato. Então, depois disso aqui, eu não serei mais a Tati que chegou aqui no Uruguai. Se a gente unir a força pequena do ser humano com a imensidão da força de Deus, a gente vai poder ver o milagre acontecendo nesse país. Nós também tínhamos expectativa com a formação do grupo. E agora, olhando toda a turma reunida, a gente pode sentir que Deus vai abençoar muito esse projeto aqui no Uruguai. Muito bem, né? Nós vimos o vídeo falando, né, deles indo, né? Mas só que esse projeto, graças a Deus, foi muito bem. Eles tiveram, eu pude ver um pouco em vídeo, em foto, e também alguns pastores foram agora para o encerramento, terça-feira passada, e foi assim uma bênção, né? O Uruguai é o maior campo missionário da divisão sul-americana, com certeza é o Uruguai. O Uruguai tem muito poucos membros lá, tem muito poucas igrejas e há uma necessidade muito grande. E lá é um campo muito desafiador. Eu quero mandar um abraço aqui para o Wesley Souza. Wesley, obrigado pela sua presença. Continue conosco aí, tá bom? Quero mandar um abraço também para Daniel Souza, que está participando conosco. E, além do nosso querido pastor Jaldemir. Você que está conosco aí, você pode participar, falando agora, nós vamos falar um pouquinho sobre esse projeto, 1 ano em missão. Então, nós temos o nosso Twitter, você pode mandar aí a sua mensagem, vai aparecer aí o Twitter aí no seu vídeo, e nós temos também a nossa página no Facebook. Muito bem, na hora que estiver pronto aí, a produção vai estar colocando. Irmão Cirilo, esse projeto, viver assim, esses jovens agora, voltando para casa, que já voltaram, né? Eles vão voltar igual, diferente? Como é que você acha que eles vão voltar? A Tati disse ali claramente, né? Eu não vou ser mais a mesma que fui para o Uruguai. Né? Então,
ela certamente assimilou tudo aquilo que ela trabalhou, ela captou toda a necessidade que havia naquela cidade, com os seus anseios espirituais que ela tinha para levar para aquele povo. O que ela tinha, talvez ela achava que fosse pouco, mas para aquele povo lá era muito, não é? E veja que ela cresceu com um pouquinho que ela tinha, não é? Um pouquinho da fé, um pouquinho do desejo de estar lá pregando. Ela voltou diferenciada, ou seja, ela acrescentou muito mais aquilo que ela já tinha. Assim é você que está conosco, você, meu querido amigo, você, meu querido irmão. Te doa um pouquinho, saia um pouquinho do seu recôndito e saia para pregar o Evangelho. A necessidade real de pregação está em todo local, não só lá no Uruguai, não só lá em Angola, não só em Guiné-Bissau, aqui no Brasil, aqui na sua cidade, aí no seu bairro. Eu tenho participado de todos os finais de semana em alguns estudos bíblicos. Eu tenho 10 estudos bíblicos. Ore por essas pessoas que estão estudando, né? 3 criancinhas, 8, 10 e 7 anos, estão estudando a Bíblia. Olha que legal. 7 anos. As 2 choram porque as mães não conhecem a grandeza daquilo que elas estão aprendendo. Certamente do seu lado tem alguém que esteja necessitando. Então saia. Use a sua Bíblia como ferramenta de pregação do Evangelho. Tudo aquilo que você já sabe de Jesus. Fale para as outras. A necessidade, o mundo está tendo a necessidade de conhecer a salvação através de Cristo Jesus. Aqueles que foram ao Uruguai certamente vieram edificados mais ainda a sua fé em Cristo Jesus. Esses jovens aí, Josemar, eles voltaram para casa e puderam contar a história. Na igreja, nós temos, assim, na escola sabatina, né? Dentro da escola sabatina, nós temos uma parte que, para mim, é assim, fantástico. A igreja nunca deixou morrer esta partezinha, que é uma partezinha pequena, mas assim, tem muitos irmãos que às vezes ouve ali, mas sai e não consegue lembrar das histórias. Mas qual a importância da igreja aproveitar as cartas missionárias, conhecer a vida de pessoas, irmãos nossos, que estão em outras localidades, que são perseguidos por causa da sua fé? Não pode ter uma Bíblia, né? Não pode ter uma Bíblia, e muito menos ela falar de Jesus para alguém. Né? Então, nós aqui no Brasil, que temos ainda liberdade, que podemos estudar a Bíblia, que podemos ir à igreja abertamente e podemos evangelizar. Podemos, por exemplo, fazer um programa como este. Na Coreia do Norte, por exemplo, não pode. Lá na Coreia do Norte não pode. Né? Porque o ditador fechou tudo lá. Né? Ninguém entra, ninguém sai. Né? Nem informação e muito menos, né? Missionários. Então, qual a importância assim, dos membros da igreja ter essa cultura e conhecer, né, a vida desses missionários? A maior importância é você compreender, fazer um paralelo, uma comparação com a sua situação e a situação que outros estão vivendo em outros países. Esse é um ponto importante. O segundo ponto é você perceber que você precisa contribuir para que a vida, para que a pregação do Evangelho, para que outras pessoas sejam alcançadas, para que seus recursos possam fazer a diferença na vida de outras pessoas. É importante nós compreendermos que é um privilégio que Deus nos concede, é a nossa parte no plano da salvação. É um privilégio para nós podermos conduzir outras pessoas aos pés de Cristo. Imagine que se não fosse alguém que tivesse pregado para mim, eu hoje não estaria aqui. Então hoje eu tenho de graça recebeste, de graça dai. Hoje eu preciso também contribuir para o crescimento espiritual de outro, contribuir para que outro alcance a vida eterna em Cristo Jesus. Nós encontraremos pessoas que nós não conhecemos, mas que foram alcançadas pelo Evangelho, porque um dia você contribuiu para que o missionário fosse até lá, para que essa literatura fosse distribuída, Bíblias fossem distribuídas, e dessa forma muitas pessoas alcançaram a salvação e a vida eterna. Então, isso nos faz refletir a respeito das nossas necessidades, a respeito das necessidades dos outros e também de como nós podemos contribuir para minorar a necessidade de outras pessoas que são mais necessitadas do que nós. Porque nós achamos que nós somos os mais necessitados. É verdade. Nós temos um sentimento em que nós somos os com maior dificuldade. E nós reclamamos disso e reclamamos daquilo. Mas quando nós percebemos que existem pessoas em situações piores do que a nossa,
o nosso sentimento é de partilhar o pouco que nós temos para com outras pessoas. Tem uma música, é uma música caipira, que eu acho muito interessante, que o indivíduo diz o seguinte, a letra diz o seguinte: se eu tiver 2 camisas e alguém não tiver nenhuma, uma eu darei. Então nós precisamos ter esse sentimento de amor ao próximo. E quem é o próximo? É todo aquele que estiver ao nosso alcance. Exatamente. Inclusive, a lição de Escola Sabatina essa semana está falando muito sobre esta necessidade. Muito bem. Nós estamos chegando à parte final do nosso programa desta noite, né? E quero agradecer a todos que têm uma pergunta aí. Muito bem. Daqui a pouquinho, na hora que estiver pronto aí, coloca a pergunta aí para que a gente possa participar. Mas estamos chegando à nossa parte final. Mas antes, irmão Edivaldo, esse vídeo, né, desses jovens que foram, né, viver essa experiência, foram lá e chegaram lá e encontraram lá de braços abertos, né? E no outro vídeo nós vimos Guiné-Bissau falando, né, não precisa de dinheiro, não precisa ninguém, sabe, ir no palanque, anunciar o seu nome, dizer os seus feitos. Basta apenas um sorriso, basta apenas um abraço dizendo obrigado. Qual é a satisfação que você vê desses jovens aí que foram viver a experiência lá no Uruguai? Olha, a Bíblia fala em Apocalipse 12, 11, diz assim: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Esses jovens foram para Guiné-Bissau, para Uruguai, para qualquer lugar do mundo aí, eles não amam a própria vida, eles já entregaram a vida totalmente a Cristo. E a felicidade deles é estar pregando o Evangelho. E essa riqueza cultural, como diz o irmão Josemar, não tem nada que pague. E também a questão desses recursos, muitas vezes vão sem nada, quase nada, mas esse nada tão grande, tão muito na mão de Deus, que se torna uma coisa fantástica. E eu acho bonita essa juventude, elas assim caminhando para o trabalho assim de Deus. Se a nossa juventude atentasse mais para pregar a palavra de Deus, nós teríamos muitas pessoas aí na rua dando trabalho. Já mostra a potência que é o Projeto Caleb. Pois é, um projeto desse de nível mundial, né? De pregar o evangelho nas férias. E hoje você vê quando qualquer jovem, ou de qualquer denominação, que ele envolve na palavra de Deus, ele sai das drogas, ele sai dos vícios, ele sai de tudo. E é uma coisa boa para a sociedade. Hoje só perde as pessoas que têm no poder aí na mão de não desenvolver esse trabalho. Tem que atentar mais para as igrejas, para os trabalhos sociais, para os clubes sociais, para que ajude essas pessoas, para que eles possam sair desse nível de calamidade que está aí. Nós estamos vendo aí a violência que está adentrando no nosso país, na nossa cidade. Então, nós precisamos pregar esse evangelho. E essa juventude que foi para o Uruguai, para Guiné-Bissau, nós vemos aí, que maravilha, coisa fantástica. Nós temos ali uma pergunta que veio de São Paulo. Muito bem, coloque aí para nós aí. Olha lá. Jorginho. Jorginho, ele é um grande amigo nosso, que diz o seguinte: o que podemos fazer, né, para se envolver mais, né, nesse trabalho, nesse trabalho, em contando que não temos muito tempo. Ou seja, né, eu imagino que ele esteja perguntando assim, a tarefa, as coisas que nós temos que fazer na vida. Alguns têm que trabalhar o dia todo, à noite fazer faculdade e essa coisa toda. Então, ou seja, como nós podemos fazer nesse mundo que vivemos, acho que foi o Josemar que falou, sobre a pós-modernidade, ou foi o Edivaldo, não sei, falou essa questão da pós-modernidade, como nós podemos, né, nesse mundo, Josemar, então, respondendo ao Jorginho, como nós podemos ser missionários? Jorginho, primeiro nós estamos falando de abnegação. O maior exemplo de Jesus foi esse. Jesus não amou a sua própria vida. Jesus não buscou seus próprios interesses, mas sim o interesse de outros. Quando nós verdadeiramente nos tornarmos cristãos de fato e de verdade, não só de teoria, mas também de prática, nós amaremos mais aos outros do que a nós mesmos. Nós deixaremos mais os interesses
as nossas conveniências para nos dedicarmos aos interesses dos outros, às conveniências dos outros. Então, eu acredito que se nós abrirmos mão de determinadas coisas que não trazem para nós tanta vantagem assim. Eu sei que nós vivemos num mundo atribulado, num mundo cheio, onde nós estamos o tempo todo buscando um meio de aferir mais dinheiro, de aferir mais lucros, de estarmos numa situação mais confortável. Mas perceba, e eu estou te falando isso porque eu tenho buscado perceber isso. A nossa vida aqui é 80, 90 anos, uns mais, outros menos. Nada mais do que isso. E de qualquer forma nós vamos viver. Se estivermos com escassez de recursos, nós vamos viver. Se morarmos debaixo da ponte, ou numa chopana, ou num palácio, nós vamos viver. E tenho visto muitas pessoas que, a despeito de morarem em seus palácios, a despeito de viverem no luxo, têm vivido uma vida mais curta do que aqueles que vivem na escassez. É nos momentos de dificuldade que nós crescemos mais. É nos momentos de escassez, de sofrimento, que nós somos mais solidários. É nos momentos de maior dificuldade é que nós somos mais unidos e velamos uns pelos outros, olhamos uns pelos outros. O objetivo de Cristo não foi buscar os seus próprios interesses, mas buscar os interesses dos outros. Portanto, levar as cargas uns dos outros, orar uns pelos outros, e assim nós estaremos cumprindo a lei de Cristo. Muito bem. Jorginho, um abraço para você, um abraço para minha cunhadinha Patrícia e também para todos aí que estão conosco. Mas, para a gente poder fechar esse programa de diálogo de hoje, irmão Cirilo, de acordo com o Jorginho falou, você que morou ali muitos anos, quantos anos em Salvador? Nasceu em Salvador, não é? Nasceu em Salvador. Sou soteropolitano. Também numa cidade, né, que a terceira, ou a primeira, ou segunda, sei lá qual a escala que está São Paulo, mas ele trabalha lá com fotografia, né, e tem até um escritório. Então, ou seja, morar em cidade grande e ser missionário, né, o irmão Josemar falou que para poder viver realmente tem que ser abnegar, né? Exatamente. Um pouquinho dos seus interesses. Jorginho, obrigado pela sua participação. Eu quero dizer que em qualquer lugar que você estiver, em qualquer ambiente, não é, você pode desenvolver uma ação missionária. Você ter uma visão mais da necessidade pessoal daqueles que te rodeiam, não é? Você tem, com certeza, onde você mora, onde você trabalha, onde você circula, existem pessoas que necessitam ouvir a palavra de Deus. E você, volto a dizer, disse há pouco, você precisa ser esse instrumento. Quando você pedir a Deus em oração, não é? Como você pode fazer esse trabalho? Vá, pregue, não é? Uma necessidade, num velório, não é? Num aniversário, numa festa de casamento, em qualquer lugar que você esteja, você tem condição de pregar esse evangelho. No seu trabalho, na sua escola, não é? Quando você se abrir para Deus, para fazer a obra, você vai ver que existem N oportunidades para que você possa aí disseminar a mensagem de Deus, onde quer que você esteja. Muito bem. Recebemos aqui da nossa querida equipe, está dizendo aqui, pastor, em breve estaremos unindo ao programa Diálogo, transmitir esperança através da interação da internet. Vocês nos motivam, missionários via net. Um abraço para vocês que são aí, missionários via net. Deus seja louvado, viu? Muito bem, então tá certo. Vamos lá. Eu quero que cada um de vocês agora, nessa participação final, separe um texto bíblico, certo? Um texto bíblico, para a gente poder fechar com chave de ouro, né? Enquanto vocês escolhem um texto aí, eu também vou escolher o meu aqui. E você que está conosco pela internet, muito obrigado pela sua participação. Hoje tivemos aí falando sobre esse tema, né, missionários. E em breve estaremos aí divulgando o próximo programa Diálogo. Então você tem que acompanhar a nossa página no Facebook, tá bom? Nossa página é facebook.com, vai aparecer aí no seu vídeo, /7 Diálogo, tá bom? E também abra sua Bíblia aí também, né? Eu quero
ler um texto aqui e eu quero passar aqui primeiro para o nosso querido Cirilo, o seu texto e a sua consideração final aí do tema desta noite. Eu queria que 2 textos aqui impressionantes. O primeiro é Filipenses capítulo 2, versículo 5 até o versículo 8, não é? E aqui diz, olha, tende em vós o mesmo sentimento, eu quero que você grave aí, veja na sua Bíblia, você que está conectado conosco, se você tem uma Bíblia aí perto, Filipenses capítulo 2, versículo 5 a versículo 8, que diz assim, olha, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual ao Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se a semelhança de homens e reconhecida a figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Morra um pouquinho para você e dou um pouquinho da sua vida para aqueles que estão aí do lado. E o outro texto é 2 Timóteo, capítulo 2, verso 4. E o verso 4, né? O nosso texto aí, a semana passada eu li, mas gostaria de deixar para você de novo aqui. Não se esqueça, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 4, que diz assim, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Que Deus te abençoe, que você tenha uma boa noite. E não se esqueça, tudo aquilo que você ouviu aqui, procure colocar na sua vida, tornando-se um missionário para Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos nós. Elivaldo, qual é o seu texto bíblico? Meu texto bíblico está em Hebreus, capítulo 11, a partir do verso 32, falando sobre os heróis da fé. Paulo fala, e que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exército de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obter superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios, açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrino, vestidos de peles de ovelhas, de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos anjos da terra. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Eles aqui já fizeram a parte deles, agora é conosco. O bastão está nas nossas mãos. Então, nós somos missionários atuais e prontos para pregar esse evangelho. Mesmo que tivesse que morrer, sofrer dificuldade, nós temos que continuar com essa disposição. Amém. Querido Josimar, o seu texto e sua consideração final. Eu gosto muito de 1 Coríntios 13, e principalmente quando diz que o amor é paciente, benigno, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconveniente, não procura os seus interesses. Então, eu vou parar nesse texto, não procura os seus interesses. O amor que Cristo transmitiu para nós é um amor abnegado. E é esse amor abnegado que nós precisamos transmitir para os outros. Um amor que não procura os seus próprios interesses. Então, que Deus abençoe cada um de nós, para que verdadeiramente nós sejamos cristãos de fato e de verdade. Meu maior anseio é para que as teorias, tudo que eu sei na teoria, possa se evidenciar na minha prática. E que Deus abençoe e que nós possamos alcançar esse objetivo em Cristo Jesus.
O meu texto também está em Coríntios, e a gente tem visto alguns missionários passando situações assim que a gente jamais sonharia que eles poderiam passar, né? E o apóstolo Paulo, ele, assim, de todos os personagens bíblicos, eu acho que ele é o que mais caracteriza a palavra missionário, né? Porque ele pregou local, ele pegou navio, ele foi a cavalo, ele foi a pé, ele foi para outros lugares, né? Então, ou seja, aqui em 2 Coríntios, olha só, você que está conosco pela internet, 2 Coríntios, diz assim o versículo 22, são hebreus? Também eu? São israelitas? Também eu? São da descendência de Abraão? Também eu? São ministros de Cristo? Falo como se for de mim mesmo. Eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 de açoites menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornadas muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigos no mar e em perigo também, acreditem se quiser, entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores. Ou seja, além de tudo isso que ele passou, e outras coisas mais, que ele não relatou aqui, ele diz aqui, há o que pesa mais sobre mim. E isso aqui, para mim, é muito forte. Todos os dias, a preocupação com todas as igrejas. Sabe, eu, assim como pastor distrital aqui na cidade de Irecê, e também Jaldemir, que é pastor lá em Fortaleza, e tantos outros que estão sendo pastores em várias regiões, a gente vê, às vezes, um irmão ou uma irmã, um jovem, que o primeiro problema, primeira dificuldade, se é a dificuldade da sexta-feira à noite, dificuldade no emprego, dificuldade em casa, com a situação do pai, da mãe, a primeira dificuldade, ele já abandona, ele já larga Jesus, né? E aqui Paulo, ele dá uma grande lição, por tudo que ele passou. E o que mais preocupava ele é como é que está a minha igreja, como é que está a minha igreja, por exemplo, na minha geografia aqui, como é que está a minha igreja lá de Barra do Mendes, como é que está a minha igreja lá de Canarana, como é que está a minha igreja lá de Dom Patrício, que eu estive com eles ontem, como é que está a minha igreja de Lapão, né? Ou seja, ele, sabe, eu quando vou de férias, eu fico pensando, falei, meu Deus, como é que está o meu povo lá? Como é que estão as coisas? De vez em quando a gente entra em contato, né? Pergunta como é que está. Ou seja, nós precisamos aprender com exemplos como este, de apóstolo Paulo, né? De lutas, dificuldades, o que vier, nós temos que passar por cima. Por quê? Porque nós temos um Deus que passou por tudo aqui, que sofreu, que apanhou, foi assassinado a frio, né? E foi assassinado não por Barrabás, não pelos outros, não. Foi assassinado pelos próprios líderes, pelos irmãos, né? Pelos próprios irmãos. Então, que Deus abençoe você que esteve conosco até agora, você possa ser um missionário, você possa tomar uma decisão de viver uma experiência na sua própria igreja, ou quem sabe você pode ir para uma outra localidade, um outro país, ou até mesmo dentro de um distrito, né? Você pode ajudar uma outra igreja, ou pode até mesmo ajudar um Santuário de Esperança, abrir uma nova igreja onde não tem. Nós temos que ter a consciência missionária. Que Deus te abençoe. Eu quero agradecer aqui, antes da oração final, Cirilo, mais uma vez, a sua participação. Deus seja louvado pela sua presença aqui conosco, viu? Eu que agradeço, Marcelo, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com você para discutirmos aqui temas especiais para o crescimento espiritual, não só nosso, mas também dos nossos internautas aí que estão conectados conosco. Que Deus abençoe a cada um de nós e que nós tenhamos realmente o compromisso de pregação do Evangelho. Nós temos a necessidade de terminar a obra do Senhor.
E você é um instrumento muito especial, qualificado por Deus para a pregação do Evangelho. Que Deus te abençoe. Elivaldo, obrigado aí pela sua presença. Primeira vez no programa Diálogo e quem sabe aí, os próximos aí, né? Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite e estou sempre às ordens. Quando quiser, pode me chamar que eu estarei aqui. É legal. Josemar também, muito obrigado pela sua presença. Ainda bem que deu tempo para você chegar. E esse é o programa Diálogo. Né? Tivemos aí acesso aí da África, de Angola, Cabo Verde, tivemos acesso do Brasil aqui, vários estados, né? E todos conectados conosco. Nós aqui e milhares de pessoas acompanhando, né? E Deus seja louvado pela sua presença aqui conosco nesse programa. Eu agradeço a Deus por estar aqui e digo sempre como eu gostaria de ser mais jovem, como eu gostaria de ter menos fardos para carregar, para que eu pudesse engajar nessa ação missionária ou em Guiné-Bissau, ou aqui mesmo no Uruguai, ou em outro estado aqui da federação. Porque o ganho, a riqueza que é uma experiência dessa para um indivíduo, isso é incalculável. O jovem com a experiência desse quilate e mais uma formação, depois que ele concluir a sua formação, certamente ele vai ter um olhar diferenciado enquanto profissional em qualquer área. E certamente ele vai estar à frente de muitos outros concorrentes. Bom, faz a oração final para nós, Josemar, e nessa oração eu gostaria de que você fizesse uma oração intercessória por todos os missionários que estão nesse planeta, levando a mensagem do Evangelho Eterno. Faz a oração para nós. Oremos. Pai querido, maravilhoso Deus, nós queremos, Senhor, te agradecer pelo privilégio que tu dá a nós, meros seres humanos, de participar ativamente no plano da salvação. Amém. De também, Senhor, assim como tu nos deu o exemplo de abnegação, de amor altruísta, nós podemos demonstrar esse mesmo amor para as outras pessoas. Amém, Senhor. Ó Deus, nós temos milhares de jovens, milhares de pessoas que estão espalhadas ao redor do globo. Alguns correndo perigo de morte, outros, Senhor, passando por situações de privação de alimento, passando por situações de dificuldades por conta do clima, da temperatura, por conta das ações da natureza. Mas nós queremos interceder por cada um deles, Senhor. Amém. Coloca o teu anjo protetor para cuidar de cada um. Faz, Senhor, com que ele possa crescer na graça e no conhecimento. E, acima de tudo, que onde quer que estejam, eles sejam uma bênção. Amém, sim. Que, Senhor, eles façam brilhar a luz. Que essa luz irradie por todos os outros, em cada canto por onde ele chegar. E outras pessoas, através do conhecimento, através da tua palavra, possam crer, possam aceitar, possam mudar de vida e, acima de tudo, alcançar a vida eterna por Cristo Jesus. Amém, Senhor. Ó Pai querido, motiva também os demais jovens que estão à beira da desistência, motiva aqueles que têm vontade, mas não têm coragem, dota-lhes de capacidade, de coragem, de voluntariedade, de um espírito voluntário, para que eles possam também, Senhor, se engajar nesse objetivo, nessa nobre luta, que é a luta pela pregação do Evangelho. Amém. Ó Deus, ser com a tua igreja em todos os cantos da terra. Ser com cada irmão, para que dentro de cada um de nós possa estar ali um espírito missionário. Amém. Um zelo e um fervor e um interesse para que outros também possam alcançar aquilo que um dia nos foi concedido, nos foi dado a conhecer. Abençoa cada um de nós, ajuda no Senhor e nos conduz para a vida eterna em Cristo Jesus. Amém. Amém, Senhor. Muito bem, muito obrigado pela sua participação aqui conosco no programa Diálogo e queremos te convidar para o próximo. O próximo a gente vai estar divulgando na nossa página no Facebook. Portanto, a todos, então, uma boa noite e lembre-se, programa Diálogo, o assunto
do momento se encontra aqui.